Galera, tudo bem? Espero que realmente sim, né? Vamos falar um pouquinho mais, vamos continuar um pouquinho com a nossa anatomia aqui. Vamos falar hoje de coluna lombar. Vamos falar das vértebras lombares em específico, né? Vamos de repente fazer um repasso rapidinho de coluna vertebral em si, mas hoje em especial vamos falar de coluna lombar, certo? Quando a gente fala de coluna vertebral, a gente fala que a coluna vertebral é formada pela superposição de vértebras, né? Quantas vértebras? Pelo Lata G, a gente fala de 33 a 34 vértebras, divididas em 7 vértebras cervicais, na região cervical, 12 vértebras torácicas, na região torácica, 5 lumbares, 5 sacras, né? Ou seja, 5 vértebras sacras soldadas, formando a vértebra sacra, e entre 4 e 5 vértebras coxígeas. Né? Daí vem essa variação de 33 a 34. Quanto mede a coluna vertebral? Em média, os livros falam entre 70 a 75 centímetros de altura. Essa é a média, né? Das quais entre 1/4 a 1/5 da altura é formada pelos discos intervertebrais. Ou seja, se eu tirar os discos, esses discos fazem uma boa porcentagem aí da altura dessa vértebra, dessa coluna vertebral. Né? Beleza. Lembrando um pouquinho aqui, quando a gente fala de articulação das vértebras, que tipo de articulações a gente tinha aqui, só para lembrar. Entre os corpos, tá? Os corpos eram articulados por uma anfiartrose, é uma articulação semimóvel, né? E no meio dessas articulações a gente encontra um disco intervertebral. Outro tipo de articulação que a gente tem na coluna vertebral é a articulação entre as apófises articulares, tanto as superiores como as inferiores. Elas são articulações sinoviais, são articulações de artroses, né? Agora aqui na classificação de artrose a gente fala que ela é de tipo plana, tá? Então na coluna vertebral, entre os corpos vertebrais, tem a anfiartrose e entre as carilhas das apófises articulares tem uma articulação sinovial, uma articulação móvel, uma diartrose do tipo plana, né? Do tipo plana. Beleza. Então vamos lá. Lata G, ela estuda a coluna vertebral da seguinte maneira. Ela fala assim, a gente vai pegar uma vértebra, né? A gente vai pegar uma vértebra e falar de características gerais. Por exemplo, pode ser essa lombar aqui. A gente fala assim, uma vértebra, ou seja, todas as vértebras têm características gerais. Tipo um corpo, o pedículo que une o corpo ao maciço apofissário. Então, corpo, pedículo, agorreiro vertebral, apófise transversa de cada lado, apófise transversa, apófise espinosa, tá? Apófise espinosa, tô falando de 5 já. Eu falo também das lâminas, 6, e as apófises articulares, superiores e inferiores, 7. Então, todas as vértebras, independentemente da região, têm 7 características gerais. Ah, mas o Atlas não tem corpo. Tudo bem, mas de um modo geral, elas têm 7 características, sabendo já das exceções. Beleza. Depois o livro fala assim, além de estudar características gerais de todas as vértebras, a gente faz o quê? A gente estuda as características regionais. Né? A gente estuda características regionais. As vértebras cervicais, bati o olho, eu sei por que é uma vértebra cervical. Vértebras torácicas, vértebras lumbares, sacra e cóccix, né? Ou seja, são características regionais. Bati o olho, eu sei de onde é. E as características individuais, por exemplo, a gente estuda o Atlas separado, porque é totalmente diferente. O axis a gente estuda separado, as vértebras de transição, né? Tipo o quê? Tipo C7, T1, né? Tipo T11, T12, coisas que a gente não vai ver hoje exatamente, né? De repente, se alguém precisar se aprofundar um pouco mais, pode mandar uma mensagem aí que a gente consegue fazer um vídeo sobre isso de boa num outro momento. Beleza, por exemplo, bati o olho, eu sei que isso aqui é uma vértebra cervical. Por que eu sei que é uma vértebra cervical? Simples, gente, porque eu bati o olho, o corpo é pequenininho, tá?
um pouco maior transversalmente do que anteroposterior, porém o corpo é pequeno, não é muito alto. No corpo, bate o olho. Eu tenho uma escotadura para quê? Para a vértebra de cima. Apófisis, uma escotadura chamada semilunar. Aqui, a vértebra. Isso aqui é um corpo vertebral. A parte de cima, né? A parte de cima tinha uma escotadura para a vértebra de cima, né? Para o corpo vertebral de cima. Bom, não vou entrar muito nesse detalhe, mas bate o olho na vértebra. A apófise transversa tem forame transverso. Além disso, a apófise transversa é bituberculada, ou seja, é característica de cervical. O foramen vertebral. O foramen vertebral é triangular e um triangular grande, é um foramen grande. Por quê? Porque eu tenho o início da medula espinhal. Além disso, eu tenho a intumescência cervical nessa região. Então, os forames da região cervical são grandes. Que outras características? Apófise espinosa bifurcada. Então, são pontos específicos onde eu bati o olho numa vértebra cervical e eu sei que é uma vértebra cervical. Mesma coisa com a vértebra torácica. Bati o olho, eu sei que é uma vértebra torácica. Por quê? Porque eu estou olhando aqui o corpo, não estou olhando de cima nem de baixo, estou olhando aqui lateralmente. Porém, na parte lateral do corpo da vértebra torácica, eu tenho o quê? As carilhas articulares. Para quê? Para a cabeça das coxilhas, né? Para as cabeças da coxilha. Vamos pegar essa imagem aqui, né? Onde a gente pode pegar e botar coxilhas. Vou tentar botar coxilhinhas aqui. Peraí, vou fazer uma maneira mais fácil. Vou pegar aqui, vou pegar todo o esqueleto axial. E aqui eu consigo ver, né? A região torácica, na região torácica, eu pego uma coxilha. E uma coxilha na sua extremidade posterior, ela tinha o quê? Ela tinha a sua cabeça. A gente pode até separar uma coxilha. Na sua extremidade posterior, uma coxilha tinha o quê? Pega aqui. Tem uma cabeça, que aqui é o verde, né? Tem uma cabeça, tem um coelho e tem um tubérculo, tá? Não vou entrar muito nesse detalhe, não. Porém, a cabeça da coxilha se articula com a parte lateral do corpo das vértebras torácicas e deixava pra gente essa impressão, essas carilhas articulares. Além disso, bate o olho numa vértebra torácica, eu vejo a apófise transversa aqui. Na apófise transversa, também vejo uma carilha articular típica de vértebra torácica. Por quê? Porque o tubérculo das coxilhas se articulam aí. Então, se eu olhar uma coluna vertebral em pé, né? Isso aqui é uma vista anterior, isso aqui é uma vista lateral, onde na região cervical, apófise transversa, foramen transverso, a apófise transversa faz uma bituberculação. É bituberculada, né? Na região torácica, bati aqui na cara lateral dos corpos, além de aumentar de tamanho, tem umas carilhas articulares para as cabeças das coxilhas, né? Cada coxilha se articula com 2 corpos vertebrais. Beleza, cheguei aqui na região lombar. Na região lombar não tenho mais coxilhas, então essas carilhas articulares desaparecem aqui a partir de L1, L2, L3, L4 e L5, né? A última eu vi aqui em T12. Pode haver inconstâncias de repente, mas são bastante raras, né? Beleza, bati o olho, não tenho mais nas apófises transversa, foramen, nem carilhas articulares, eu já começo a desconfiar de vértebras lombares. Vamos ver essas características específicas das vértebras lombares, que é a nossa aula de hoje. Aqui, isso é uma vértebra lombar. Como é a vértebra lombar? E vamos falar, de repente, por porções. A gente pode falar do corpo, né? Primeiro, o corpo é alto. O corpo é grande, é voluminoso, né? Esse corpo, ele, além de ser alto, ele tem um diâmetro de lado a lado bem maior, um diâmetro transversal maior do que um diâmetro anteroposterior. São apenas 5 vértebras lombares, então se supõe realmente que elas têm que ser bastante altas para compensarem esse espaço que elas vão fechar. O que mais eu posso falar do corpo? Bate o olho, não tem mais carilhas articulares, tá bom? Agora, e o foramen? E o foramen vertebral? O foramen vertebral é mais ou menos triangular, onde 2 lados são bastante semelhantes e o lado anterior ele é um pouquinho maior do que os outros, tá? Porém, ele é um foramen que, em relação ao tamanho da vértebra,
é pequena, tá? Não é um foramen grande. E por quê? Porque na região lombar, até o borde inferior de L1, entre L1 e L2, ainda passa médula espinhal, depois desaparece. E por aí só passa o quê? Por aí só passa la cola de caballo, las raíces nerviosas, né? Dos nervos raquídeos. Então ela não precisa ser mais grande. E se entende que o forame transversal realmente é triangular, né? Dois lados iguais. É pequena em relação ao total do tamanho. E é isso que eu posso falar. Agora, apófises transversa. Essas são as apófises transversas de cada lado. As apófises transversas, gente, elas são longas, elas se alongam lateralmente, né? Em relação às outras, elas são as mais longas. Por quê? Porque na região lombar eu não tenho mais coxilhas. E elas pensam assim, ó, a gente vai ter que meio que suprir a função dessas coxilhas e elas se alongam um pouco mais. Então as apófises transversas são longas, né? Transversalmente, né? Também são chamadas de apófises espinosas ou apófises costoides, tem esse nome também, vocês vão achar dessa maneira no livro. E o livro fala assim, bem na base da apófise transversa, na parte posterior, tem uma pequena apófise característica dela, que é a apófise acessória. Tá? Essas apófises acessórias na base da apófise transversa, posteriormente, são inconstantes, tá? Eu vejo aqui de ambos lados, tá? Beleza, o que mais eu posso falar? Eu posso falar das apófises das carilhas articulares, né? Das carilhas articulares, tanto, pegar essa imagem aqui, carilhas articulares tanto superior como inferior. As superiores, como sempre, né? Olhando para trás e para dentro, ou seja, as superiores vão olhar para trás e para dentro. As inferiores vão olhar para frente e para fora, tá? Aqui, carilhas articulares superiores e as inferiores já se articulando com as superiores de baixo, da vértebra de baixo. Como elas são? Elas são praticamente verticais, tá? Praticamente verticais. As superiores olham para dentro e para trás, e as inferiores olham para frente e para fora, ou seja, para fora. Beleza. O que mais eu posso falar? Uma coisa interessante. As apófises articulares superiores, as inferiores, né? As apófises articulares superiores, na parte de trás, nas suas costinhas, tem uma apófise chamada apófise mamilar, típica da região lombar, típica das apófises articulares superiores. Essa aqui é a apófise mamilar, eu acho que está escrito aqui no slide de vocês, tá? Apófise mamilar na raiz da apófise articular superior. Apófise articular superior, né? Apófise mamilar. O que mais? Pedículos, esses são os pedículos, ó. O pedículo que une o corpo, né, com o maciço apofisário. Esse pedículo aqui, esse pedículozinho aqui, se vocês olharem, a escotadura de baixo é muito maior que a escotadura de cima, né? O espaço entre um pedículo e outro pedículo formava o quê? O agorreiro intervertebral, o agorreiro de conjunção, que era por onde saíam os nervos raquídeos da médula espinhal de cada lado, não é? Beleza, os pedículos, o livro fala, os pedículos são curtos, e realmente são curtos, são bem horizontais, né? E a escotadura mais marcada é a inferior. A superior quase não é marcada. As lâminas, gente, as lâminas são quadradas, as lâminas são quadriláteras, né? Elas são mais altas do que antes. E não tem muito o que falar dela, né? O espacinho que a gente tem entre uma lâmina e outra, né? Seria um espaço perfeito para uma punção raquídea, por exemplo, né? Ok. Apófise espinosa. Nossas apófises espinosas são quadriláteras, né? São bem horizontalizadas para trás. Robusta, espessa, né? Geralmente, a sua ponta, ela é roma, gente. Parece que o tempo todo alguma coisa tá batendo nela e ela fica meio roma. É bem interessante quando a gente vê isso numa vértebra típica, né? Beleza, gente. É isso que a gente tem para falar de apófise, de vértebras lombares em geral, tá? Eu acredito que deu para repassar um pouquinho. Não quis entrar em outros detalhes hoje, mas é isso, gente. Isso é vértebras lombares, continuando, né? Falando de parede abdominal. E sabemos que ela faz a parte dessa parede abdominal. A gente também vai falar de osso coxal, mesmo falando de membro inferior, porém osso coxal também se relaciona com a parte lateral da cavidade pélvica
e também no osso coxal se insertam todos os músculos da região lombar, da região abdominal. É isso, gente. A gente se vê na nossa próxima aula. Um beijo, valeu, galera!